Fala galera, tá iniciando o nosso QPA, que papo é esse agora? E a gente vai pedindo aí curtir, compartilhar, se inscrever no canal para nos ajudar a levar a história aí das pessoas que vivem na nossa cidade e que se destacam aí em alguma área, né, Dante? Que papo é esse agora, Dante? Bom, Jefferson, hoje o papo vai ser um papo bem sui generis, eu diria, né? É com a nossa amiga psicóloga Andressa Gaia, né? Ela é hipnoterapeuta com certificação internacional, psicóloga há mais de 10 anos, especialista em ansiedade, insegurança e bloqueios mentais. Ela é esposa, mãe por adoção, empreendedora na cidade de Itajaí. Então é um papo bem diferente hoje. Andressa, esse é o teu currículo. Seja bem-vinda e nos diga quem é a Andressa. Olá, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês Bom estão dia, assistindo. Bom dia. Madrugada, tanto faz. Primeiro queria agradecer o convite, agradecer desse prestígio que é estar aqui com vocês. Fiquei muito honrada e pode me chamar quantas vezes foram necessárias. Quem é a Andressa? Eu acho que o ser é muito além do estar, né? Então hoje eu sou esposa, eu sou mãe por adoção e nesse momento eu estou transformando vidas com o meu trabalho. Eu acho que essa seria a tradução da Andressa nesse exato momento. E com constante mudança, evolução, desenvolvimento, mas hoje essa é a Andressa. Andressa, de psicóloga a eu treinei, mas vamos ver. Hipnoterapeuta, atuando em Itajaí, né? Você é natural de Itajaí? Ou... Nascida no Marieta. Nascida no Marieta. Olha só. Original. O que diferencia as duas especialidades, vamos assim dizer? Vamos lá, a psicologia, ela é esse estudo, né, das nossas capacidades mentais, da questão mais psicológica mesmo, e tem a nossa formação, que é uma faculdade credenciada, no qual o psicólogo ele tem lá uma certificação, um conselho regional no qual ele deve explicações éticas, toda essa questão. A hipnoterapia, ela é uma ferramenta, onde ela faz o mix da hipnose, que é a ferramenta hipnose, com a terapia em si. A hipnoterapia, ela não é regulamentada, não necessariamente você precisa ser psicólogo para ser hipnoterapeuta. E isso faz com que algumas pessoas tenham um pouquinho de medo da hipnoterapia. Infelizmente, por não ser regulamentada, a gente tem muitas pessoas aí fazendo cursinhos na internet por R$57, que eu já vi, e vendendo hipnoterapias e mexendo com algo que é tão vulnerável que é a saúde mental. Então, ela acaba sendo uma ferramenta muito boa, muito importante para a transformação do nosso cliente, mas muito complexa e perigosa se cair nas mãos erradas. Você falou cursinho online. Aham. E também tem, tudo bem hoje, né? O EAD tá aí, né? Enfim. Mas dá para fazer a hipnose online? Dá também. Tem muitos profissionais que trabalham com o processo online. Eu, Andressa, não gosto. Eu acho que esse contato com o cliente, esse vínculo, essa coisa assim do face a face não se compara com o online. Mas sim, existe muitos hipnoterapeutas até renomados que fazem o processo online e têm resultados legais, mas eu prefiro o presencial. Atendo clientes de fora, já teve clientes que veio dos Estados Unidos para atender comigo, e eles vieram presencialmente aqui no meu consultório para estar aqui comigo nesse processo. Imagine o cara tá fazendo ali a consulta com ela, né, num momento todo, aqui, eu sou um leigo, né, vamos lá. Vamos lá. Quer ser hipnotizado? Não. Aí ele tá sendo hipnotizado ali, não sei se esse é o termo. Né? É, hipnotizado, pode ser. E aí cai a internet dele, aí não volta a conexão. Foi longe agora. Não, mas existe toda uma técnica para que isso possa acontecer. A gente sabe que é uma coisa comum acontecer. Então, quando se faz por internet, a gente faz um esquema mental para a pessoa estar num lugar confortável caso isso aconteça e ela conseguir sair do transe sozinha. Talvez essa pergunta seja um pouquinho mais aflorada para vocês por causa dos medos que vocês têm referente à hipnose. Não, imagina. O ajudante está à disposição. Não, hipnose, gente. Hipnose é algo tão natural. É um estado neurofisiológico natural do ser humano. Acontece com todo mundo. Aconteceu com vocês várias vezes. Vou dar alguns exemplos. Já aconteceu? Contigo, sim, com certeza. Alguma vez tu procurou o celular e ele estava na tua mão? Já aconteceu. Isso é uma alucinação negativa. Você estava procurando seu celular, você falou, mandou uma mensagem, meu celular sumiu, o seu cérebro recebeu essa sugestão e você mesmo olhando para o celular, você não via. Porque o que está no nível subconsciente é verdade, então se sumiu, ele não está na sua mão.
Dirigir, chegar em algum lugar e não saber como você chegou. Normal, todo mundo faz isso. Entende? Como que eu cheguei até aqui, como é que foi esse caminho, isso é um estado de hipnose. Não sei se eu fico mais aliviado ou preocupado agora. Não, é muito natural. Ver um filme é estado de hipnose. Vamos pensar o seguinte, o que é o filme? É uma mentira. São personagens que estão interpretando... Uma ficção. Atores que interpretam personagens, fazem toda uma história pra ti, uma mentira. Tu, quando vê aquilo, tu entra com hiperfoco, hipnose é hiperfoco, o teu nível de consciência baixa um pouquinho, não perde completamente, hipnose é a mesma coisa, baixa um pouquinho, não perde completamente. Você aceita o filme como verdade, você não fica falando, mas isso não aconteceu, não era assim. Não, isso não é verdade. Não, você aceita, entra naquele aí ambiente. entra na coisa. Entra lá em nível subconsciente, produz emoções. Tu chora com o personagem, tu ri, tu torce. Entra na parte mais profunda lá do cérebro reptiliano, no inconsciente, produz reações fisiológicas, tensão muscular, hiperventilação, batimento cardíaco acelerado. Então, um filme é um estado de transe hipnótico. E todo mundo passa naturalmente. A questão da ferramenta hipnose é eu conseguir fazer isso de uma forma proposital. Mas, naturalmente, ela acontece o tempo todo, o dia inteiro, com todo mundo. Andressa, não se ouvia falar tanto, né, em hipnose como terapia. Para mim não me enganar aqui de novo na fala aqui. Mas não se ouvia falar tanto, né? Seria pela questão, você usou o exemplo do filme até, mas a questão das redes sociais, das emoções das pessoas hoje viverem de uma forma diferente, por que se ouve falar tanto hoje de hipnose como terapia e não como se via antigamente, às vezes, entretenimento, como entretenimento, né? Mais como cuidando da saúde mental das pessoas mesmo. Não sei se a rede social tem algo a ver com isso ou não. Sim, a gente começou a ter um movimento muito forte no Brasil. Como eu falei, por muito tempo houve esse preconceito com a hipnoterapia. Eu vou dizer para vocês que eu estudei 5 anos numa faculdade semi-integral e hipnose era tabu, era como se fosse mentira, interpretação, teatro não existe. Por causa desse problema que acaba criando até uma inimizadezinha, assim, entre as terapias por causa disso. Só que começaram a ver que realmente o processo de hipnose, quando eu acesso o subconsciente do meu cliente, quando essa parte mais profunda, onde estão gravados todos os traumas, todas as programações, todas as emoções, eu consigo ter um resultado muito mais rápido. Hoje, com acesso à internet, a informação ela fica muito mais fácil o acesso. A gente consegue trazer essa informação mais para o público. Então, acabou se dissimulando isso com mais facilidade. Aqui na nossa região ainda tem muito preconceito. Ainda tem muitas pessoas que não conhecem, não sabem. Mas se a gente pegar, por exemplo, capitais como São Paulo, lá já é muito comum falar disso. Lá as pessoas aceitam muito mais. Por quê? Porque, querendo ou não, elas já têm mais acesso a isso. Aqui, da minha região, foi a primeira hipnoterapeuta que eu conheci. Eu precisei me formar hipnoterapeuta para depois conhecer outros hipnoterapeutas que estavam perdidinhos por aqui. Mas aonde que você se formou? Eu me formei na Omni. A Omni hoje é o maior instituto de hipnoterapia do Brasil. Está em mais de 27 estados, então a gente tem certificação internacional. Resumindo, assim, das formações, é a mais top de todas. Até o Pyong Lee, que todo mundo já deve conhecer aqui, não? Já ouvi falar desse... Então, ele tem essa formação, né? Eu fui na mesma formação que ele tem. Também tem formação em hipnose de entretenimento, que é essa de brincadeira, que eu fui buscar depois de me formar, porque as pessoas me solicitavam, esquecer o nome, esquecer o número, gritar, vai Corinthians! Num churrasco de família deve ser uma... Dá pra brincar bastante. Quando a pessoa quer. Eu acho que é muito válido a gente trazer essa informação. Algumas pessoas acreditam que eu, hipnóloga, hipnoterapeuta, tenho poder sobre quem eu estou hipnotizando. E, na verdade, não é assim que funciona. Isso é um mito. É um mito. Você está no seu processo de auto-hipnose, só que você aceita que eu te conduza. E, por isso, o processo funciona. Então, por exemplo, o cliente está lá brincando, a gente deu um exemplo até nos bastidores sobre gritar vai Corinthians, né? A pessoa que aceita essa sugestão, para ela tá ok brincar com isso. Ela aceita e ela tem a sensação a ponto de ela botar a mão na boca e não querer falar, mas ela quis participar do processo, ela aceitou isso. Se eu falar alguma coisa assim, por exemplo, pega uma faca e enfia na tua perna, tira a roupa e sai correndo na rua, isso não vai acontecer.
porque durante o processo de hipnose você não perde a consciência em nenhum momento e você tá o tempo todo cuidando do que você aceita, do que você não aceita. Então você não vai contar nenhum tipo de segredo se você não querer, você não vai fazer nada contra a sua vontade. Então você só vai aceitar aquilo que você está disposto a fazer. Nunca usou com o Michael é o esposo dela, né? Nunca usou com o Michael. Então, tem hipnose Já em tentou vigília descobrir também. algum segredo do Michael? Tem hipnose em vigília também, né? Então, assim, que a gente faz de olho aberto. Aí as pessoas... Michael, atenção, hein? Cuidado. Você falou Ele em anda bem bonzinho, tu vai perceber que ele então- anda mais bonzinho. Não, brincadeira, gente. Você falou auto-hipnose, né? É possível alguém sem a condição de alguém fazer auto-hipnose? Eu mesmo faço comigo o tempo todo. Então, por exemplo, assim, um estado de dor, por exemplo, hoje é raro eu tomar algum tipo de medicação. Porque com qualquer dor eu consigo controlar com auto-hipnose. Assim, dor de cair no chão de cara, que já aconteceu e eu consegui controlar. Dor de cálculo renal, dor de cólicas. Para dor, existem até muitas pesquisas com artigos científicos, publicações científicas mesmo, porque é onde consegue ver mais o resultado da hipnoterapia. Olha só. Então, no tratamento de fibromialgia é extraordinário. Fibromialgia. Pessoas 20 anos com dor de fibromialgia, em uma sessão conseguir resolver. É fora de série, assim, o resultado. Porque, vamos lá, a pessoa tem esse diagnóstico da fibromialgia. Ela vai, consulta contigo, você acaba ensinando a ela a entrar em uma auto-hipnose quando ela sofrer essa dor novamente? Ou ela não vai ter essa dor novamente? Necessariamente, às vezes a gente ensina, mas não precisa necessariamente, tá? O que acontece com a dor do fibromialgia, né? A dor, ela é processada no nosso cérebro. Então, por exemplo, assim, qualquer corte que eu tiver um corte aqui na mão, a dor não é processada aqui, ela é processada no cérebro. Isso é muito visível em pessoas que têm dor do membro fantasma. A pessoa tem o braço amputado sim. e sente dor. Uhum. Então, por que ela está sentindo dor? Porque a dor é processada no cérebro. O que é a dor? A dor é um sistema de alarme. Então, tem algo errado acontecendo, o meu cérebro liga um alarme e fala, olhe para isso, que isso precisa ser tratado. O que acontece com a fibromialgia? A fibromialgia é um diagnóstico por exclusão. A pessoa não consegue identificar uma origem física para a dor que ela tem. Então, eles começaram a associar que é uma supersensibilidade nesse sistema de alarme do nosso cérebro. O que faz o nosso cérebro ter essa supersensibilidade? A gente começa a ver que existem traumas, que existem sentimentos por trás disso. Até mesmo fibromialgia sempre está ligada a vários transtornos psicológicos. O que a gente faz na hipnoterapia? A gente coloca a pessoa nesse transe com a ferramenta hipnose. Quando eu chego no nível subconsciente, na parte mais profunda do subconsciente dela, eu começo a procurar a causa. O que fez você sentir essa dor? Por que o seu cérebro acha que tem que ficar acionando esse alarme direto? O que está errado aí que ele está acionando esse alarme? Daí a gente consegue achar a causa. E o subconsciente é uma coisa tão incrível que ele nos leva. Normalmente ali na primeira infância, de 0 a 7 anos, quando tudo começa. E o momento do estopim, quando tudo estoura, que vem a fibromialgia. Quando a gente consegue tratar a causa do problema, as coisas enfraquecem. E isso vai não só para fibromialgia, para tudo, ansiedade, insegurança. Eu trabalho muito com homens e muito com empresários. Pessoas, assim, fortíssimas, que se expõem claramente, lindamente, e vêm no meu consultório e falam que parece que tem uma criança que grita lá dentro de insegurança. De que tem uma síndrome do impostor, por exemplo, que é uma coisa muito comum. Daí, quando a gente faz o tratamento, a gente vê que era a criança que estava lá sofrendo insegurança, que estava se sentindo excluída, abandonada, algum sentimento muito forte, e a pessoa adulta fica convivendo com o sentimento da criança, porque de alguma forma não foi elaborado. Então, com a hipnoterapia, eu consigo acessar a causa de tudo. A causa da ansiedade, a causa da depressão, a causa da insegurança, da baixa autoestima, da fibromialgia. Hoje, já tem até vários hipnoterapeutas que são especialistas em trabalhar somente com oncologia e hipnoterapia. E eles conseguem resultados incríveis, assim, incríveis mesmo. Teve a Lâmia, que eu acompanhei. A Lâmia foi um caso que, em janeiro, ela recebeu diagnóstico de câncer. Em 3 quimioterapias, o tumor dela diminuiu 70%. Ela conseguiu, em menos de 6 meses, retirar esse tumor e conseguiu atestado de cura. Em 6 meses, desde a descoberta até a retirada. E fez todos os tratamentos, quimioterapia, sem enjoo, sem passar mal, entende? Coisa que a maioria das pessoas se afundam nisso
e ela conseguiu passar de uma forma muito tranquila. Uhum. A hipnoterapia hoje ela é muito estudada por médicos, oncologistas, neurologistas, porque eles veem que existe uma questão mental que atrapalha na condição médica do cliente. Às vezes eles falam, poxa, tem um cliente que vem aqui com diagnóstico de câncer, que acabou de descobrir algo super tranquilo, que eu sei que eu consigo resolver facilmente, e eu faço tratamento, e ele vai lá e morre em 2 meses. E tem o cliente que vem com um diagnóstico que eu penso assim, cara, não tem nem mais o que fazer, e ele sobrevive bem. E eles começam a associar que a mentalidade, o jeito como eu vejo a doença, o jeito como as pessoas ao meu redor se comportam, influenciam em como vai ser o tratamento. Então, eles acabam buscando a hipnoterapia por causa desses casos, como o da Lâmia que eu trouxe, que tem um resultado extraordinário. E como é para ti participar desse processo, né? Dessa pessoa que disse que ela descobriu que tinha em 6 meses, a hipnose acabou ajudando ela, auxiliando em todo o processo, né? Como é que é para ti receber, por exemplo, depois de 6 meses que tu contribuiu, né, para aquele processo? O caso da Lâmia, ela é uma amiga minha, e não fui eu que fiz o tratamento dela, eu acompanhei o tratamento dela. Ela até é hipnoterapeuta, hoje ela trabalha exclusivamente com oncologia lá em São Paulo. Mas, respondendo de alguma forma, acompanhar ela nesse processo, desde a descoberta, porque eu estava com ela na descoberta até o processo de cura, foi extraordinário no sentido de eu entender que a gente realmente pode fazer esse mais. Hoje a gente vê uma indústria farmacêutica que só empurra medicações. As terapias com psicologia são muito boas, mas os processos são longos, as pessoas desistem na metade do processo. Então, tu ter uma ferramenta que consegue intensificar, e quando eu digo intensificar 1 ano de terapia em uma sessão, tu consegue acompanhar o resultado. Então, assim, dentro dos meus clientes que eu trabalhei psoríase, as questões físicas sempre são mais legais, assim, que a gente consegue constatar, né? Sim. Mas, por exemplo, assim, a psoríase, a pessoa vir fechada de psoríase Olha e limpar depois de um processo. Fibromialgia, a ansiedade e insegurança é o que mais aparece no meu consultório. Hoje eu até me considero um especialista por causa disso, de tantos que eu já atendi, desde a época lá da psicologia. Então, assim, quando tu vê essa transformação, o cliente vem e... Andressa, é magnífico, eu sou outra pessoa, eu não me reconheço mais. Dores crônicas, dor de cabeça crônica, já aconteceu de pessoas virem nunca mais ter crise. Então, é extraordinário, assim. Eu tenho... Às vezes, eu tenho até que me cuidar, me ponderar no jeito que eu falo, porque eu usei a hipnoterapia em mim. Então, assim, a Andressa, antes da hipnoterapia, era uma Andressa que tomava medicações, era uma Andressa que tinha um sério problema de procrastinação, deixava tudo para a última hora. Era uma Andressa que dormia 14 horas, então dormia o tempo inteiro, estava sempre cansada. Tinha aquele pico de energia nas festas, mas quando chegava em casa decaía. Então, era a Andressa que muitas vezes estava lá com a camiseta do marido, cabelo oleoso dentro de casa, se sentindo inútil, assim. E teve algumas viradas de chave, e a hipnoterapia foi um dos alicerces, assim, que mudaram essa chave para eu, da menina que não tinha nem vontade de ganhar dinheiro, virar empresária, de começar a investir em redes sociais, investir no meu trabalho. Hoje eu tenho 3 pontos de atendimento. Então, foi justamente esse tratamento, essa cura mesmo, que eu tive com a hipnoterapia, que fez com que hoje eu queira transformar mais pessoas. E eu digo num ponto, assim, eu sofri por muitos anos com transtorno de compulsão alimentar. Vou dar um exemplo bem tranquilo, assim, para vocês acompanharem. Mas as minhas crises de compulsão alimentar era assim, 3 horas da tarde, podia ser qualquer coisa, podia ser arroz branco. Eu ia comer até ter ânsia de vômito. Eu não chegava a vomitar, mas eu tinha que comer, eu tinha que me alimentar, não importasse o tanto. Eu fiz 2 anos de psicoterapia convencional. Minha psicóloga eu considero a melhor psicóloga do mundo. 2 doutorados, maiores estudos, terapeuta cognitiva comportamental na área que eu trabalhava. E tudo que eu consegui foi um controle em nível consciente. Por exemplo, eu estava numa pizzaria, eu estava aqui comendo uma pizza, eu comia uma fatia, 2, e eu começava um discurso mental. Você já comeu o suficiente, não precisa comer mais, você já está satisfeita, tira o prato da mesa, vai evitar que você coma mais. Mas precisava de um esforço. Uma sessão de hipnoterapia. Eu nunca mais tive crise de compulsão alimentar. E hoje eu vou numa pizzaria, o que acontece? Eu vou lá, como uma fatia, 2, e já tô. Tô bem, tô cheia. Eu não tenho mais o desejo de continuar comendo.
Daí, nesse processo eu já pesei quase 100 quilos. Então, coisas que vão diminuindo sem precisar fazer dieta, sem precisar fazer nada. Andressa, quando é que virou essa chave que você disse, eu preciso me especializar nisso? Eu acho que foi na resposta anterior. Quando eu vi que a pessoa que não tinha mais sonhos, que não tinha mais desejo, ânsia pela vida, que estava tomando medicações, ansiolíticos, antidepressivos, de repente conseguiu se desprender disso. E foi nesse momento que eu falei, não, pera, eu posso fazer isso por mais pessoas. Isso vale a pena. É uma coisa que transforma a minha vida toda vez que eu transformo a vida de outra pessoa. É algo, assim, extremamente grandioso para mim. Ver o meu cliente vindo me elogiando. Teve até um caso de uma cliente desse ano que a gente fez o processo. Ela me convidou para o casamento dela e ela literalmente me agradeceu nos votos do casamento dela. E isso não tem preço, assim, sabe? Só em lembrar que foi muito especial para mim. Estar nos votos de alguém que está se casando, me agradecendo pelo que eu consegui proporcionar para ela. E o casamento, eles estarem bem, foi por causa do processo. Então, acho que foi aí esse momento de faça pelos outros, o resto é consequência. André, você falou antes ali sobre sua rede social, de trabalhar mais com redes sociais e tal, né? Para te seguir ali, Andressa Gaia, né? Com 2 S's. Isso. Né? Lá no Instagram. De que forma tu vê hoje, a gente sabe, a rede social ela tem muita coisa boa e muita coisa ruim, né? De que forma você acha que hoje te acompanha nas redes, você tem um vasto material, muita coisa, né? Achei esse vídeo aqui sensacional, da mãe, a mãe procurando o filho e ele tá no colo. Como é que você acha hoje que você consegue, né, ajudar as pessoas através da rede social? Eu acho que só na questão de trazer para consciência do que eu estou passando, que outras pessoas passaram por esse processo, que existe tratamento, às vezes o processo de melhora já começa aí. Que muitas pessoas nem percebem que elas estão num estado que não é natural. Não é natural eu estar hoje empreendendo, eu estar aqui discursando e eu ter a sensação de que tem algo errado, que eu estou fazendo algo errado. Isso é um bloqueio. E os bloqueios acontecem. Então, quando você traz isso para a consciência, o processo de tratamento ele já começa automaticamente. Existem formas de mudar o que está no subconsciente que vão além da hipnoterapia, através da repetição, através de emoções impactantes. Então, já estar compartilhando isso para as pessoas dá uma porta de para onde eu vou, mas também já começa uma transformação dentro da própria casa delas. Então, é um trabalho... Não é simples fazer rede social, mas eu realmente eu faço com muito carinho, assim, sabe? Muito carinho, eu penso muito no meu cliente, no que ele está lendo, em como que eu tô, de alguma forma, já mostrando para ele que existe um mundo diferente, uma realidade diferente, assim. Eu acho interessante porque ali ela falou sobre casamento, né, nos votos. Ele tinha um post sobre casamento, né, normal brigar em casamento e tal. Como, de fato, uma pessoa curada de alguma ansiedade, alguma dificuldade, ela acaba influenciando todo o redor, né? Todo o ambiente, enfim, todo o seu trabalho, estudos, enfim. É uma reação em cadeia, Dante. Se eu estou tratando um empresário, vamos botar um empresário, né? Eu estou colaborando para a qualidade de vida da esposa, dos filhos, de todos os funcionários, porque um empresário que está ansioso, que está estressado, que ele acaba descontando, isso não traz qualidade. Esses funcionários estão ficando mais tranquilos, acabam proporcionando qualidade de vida para os filhos, para a esposa, então é uma reação em cadeia. A cada pessoa que você modifica, a cada pessoa que se permite modificar, porque esse processo não é meu, é mérito da pessoa, ela só deixou eu conduzi-la nesse processo, mas toda vez que alguém se transforma, que alguém melhora, mesmo que seja 5%, vamos colocar, é uma rede que melhora junto com ela. Andressa, na tua apresentação inicial a gente falou que você é uma mãe por adoção, né? Eu sei que tu gosta muito de falar, né, sobre a tua filha, né? Sim, a minha filha. Conte-nos mais sobre o que é uma mãe por adoção. Vamos lá. A Andressa teve problemas de infertilidade. Fui a pessoa que fez todos os processos, desde inseminação, fertilização in vitro, e tinha alguma coisa ali que não deixava eu gerar. Vamos botar que é um assunto para outra entrevista, mas existia um bloqueio. E esse bloqueio fazia com que eu tivesse percas repetidamente, assim, repetidas vezes. Foram 5 abortos. Foram momentos de muita dor, mas de muito crescimento também.
Entramos no processo de adoção, eu e meu esposo. Eu sempre tive o desejo de adotar uma criança maior, que normalmente as pessoas querem crianças até no máximo 6 anos, eu já queria um pré-adolescente. Então, conversei com meu esposo, a gente amadureceu essa ideia, a gente entrou no processo. Quando entramos no processo, em 9 meses, a nossa filha chegou. O processo foi super rápido, porque a gente buscou uma criança que existia no sistema. Sim. Que normalmente a fila é demorada porque os pais querem crianças que não têm no sistema, então eles ficam numa fila esperando essa criança aparecer. No nosso caso, a Marcela estava já até nos esperando, ela ansiava por esses pais. E a gente, quando chegou, foi extraordinário, assim. O nosso vínculo foi muito rápido, ela chegou com 10 anos e 10 meses, com quase 11 anos de idade, com muitos traumas, muitos bloqueios, muitas dificuldades. E, por sorte, eu tenho um casamento muito consolidado, muito forte, muito tranquilo. Então, eu e meu marido, a gente sempre estava alinhado sobre como trabalhar, sobre como elaborar a Marcela. E hoje ela está aí, uma menina amorosa, extraordinária. E ela, junto com meu esposo, foi um dos motivos de eu querer mudar, porque eu sempre sonhava que a minha filha ficasse parecida comigo, né? Que eles chegam com trejeitos, com personalidades que não se encaixam com a sua, né? E eu sonhava mesmo assim, em vê-la sendo parecida comigo. E quando ela começou a ficar parecida comigo, eu estava naquela minha versão de camiseta de marido, cabelo oleoso, Sim. shorts largos, sabe? Jogada. E quando eu vi aquilo, a minha filha, não, mas pra que eu preciso aprender a ler? Pra que eu preciso as coisas? E eu falei assim, gente, pra quê? Porque a imagem, a figura feminina que ela tá tendo, tá aqui, em cima de uma cama, tá inútil. Então, tipo, essa foi uma das coisas que foram aquele impulsionamento de, não, eu preciso fazer algo diferente. Daí o meu marido, que viu a hipnoterapia primeiro, e começou, tu tens que fazer, é a tua cara isso. Tu é uma pessoa que tem potencial gigantesco, tu sabe que tu consegue, tem alguma coisa errada contigo, mas vai e faz. E daí ele me ajudou, ele que me incentivou, meu marido é uma base, assim, na nossa família, né? Então, ele foi e me incentivou, eu fui e fiz. Daí a transformação aconteceu. Ele hoje também é hipnoterapeuta, porque foi tão grande a transformação, a virada, que ele falou, também quero dessa água. Essa é novidade, você não sabia. Não sabia dessa? Mais cuidado quando eu falar com ele. Mais cuidado ainda. Mas ele fez mesmo para entender a ferramenta e trabalhar com auto-hipnose. Hoje ele faz muita auto-hipnose. Eu acho que ele fez mais para mesmo. entender o que ela ia fazer com ele. E na verdade, eu acho que ele ficou com medo de fazer comigo. Daí ele falou, não vou fazer com ela não, eu vou buscar na fonte que é mais seguro. Mas já fiz processo de hipnose com ele, tá, gente? Assim, ele é bonzinho. Claro, imagina. E nascida no Marieta, como já deixou claro aqui, né? Daqui de Itajaí, temos aqui uma hipnoterapeuta na cidade, né? Como é que você atende? Como é que a pessoa faz aí, além das tuas redes sociais, né? Para chegar até você, para se consultar, enfim, como é que funciona? Isso, as redes sociais eu acho que hoje é o mais fácil, Andressa Gaia. Então, tem aí no YouTube, no YouTube não tem muita coisa, estou muito inexperiente, mas começando. Tá aqui? Já está no YouTube. Tamo junto. Não, eu tenho algumas coisinhas lá também. Tem a minha página, Andressa Gaia, ali no link tem o site, tem o WhatsApp, consegue encontrar. Colocar no Google Andressa Gaia, já tem o meu telefone também. Normalmente eu faço uma primeira consulta, daí eu tenho consultório aqui no Costa Cavalcante, atendo lá no Riviera, na Praia Brava. Tenho também consultório lá no bairro Mirandópolis, em São Paulo, que também faço alguns atendimentos lá, esporadicamente, quando necessário eu deixo acumular um pouquinho e vou para lá fazer esses atendimentos. Então, o jeito de me encontrar, acho que o mais fácil é esse, pelo meu nome, Andressa Gaia. Com 2 S. Com 2 S, Andressa. Apesar de eu sempre ouvir e concordar que a cura, ela não tem preço, né? Você, quando compra algum remédio para tratar alguma dor, enfim, né? Convencional, mas que ele te tira a dor, então, assim, você esquece o valor que você pagou nele, né? Mas eu vou te fazer essa pergunta e fique à vontade de responder. É muito caro fazer esse tipo de tratamento? Assim, tudo depende da tua versão do que é caro para você. Se eu pensar numa psicoterapia que eu vou fazer 1, 2 anos, encontros semanais, esse processo, ele é caro?
A longo prazo, né? A longo prazo. Então, assim, ó, pelo fato de ele ser como se fosse uma cirurgia mesmo, uma coisa mais intensa, incisiva, ele acaba sendo um valor um pouco mais acumulado. A gente facilita parcelamento, 10, 12 vezes. Mas é também assim como a gente... Mas, realmente, eu não considero caro, tanto que eu pago para fazer hipnoterapia em mim quando eu preciso. Nós entrevistamos uma pessoa uns episódios atrás, tu não conhece Simão, acho que não deve conhecer o Simão, né? E ele até falou, né, como é que mas qual que é o preço, né, de uma vida, do teu bem-estar, né? Então, não tem preço. Não tem preço, né? Então, é muito também do que você realmente tá disposto, né, a mudar, a pensar realmente que você quer melhorar, né? Ou quando vai te dar aquele estalo, né? Como te deu. Hoje tem uma faixa de idade que você tem mais clientes mais novos, com mais idade, homens, mulheres, ou isso é... Assim, ó, o meu público, eu não trabalho com crianças. Crianças menores eu não trabalho. Existe trabalho de hipnoterapia com crianças menores, mas eu não trabalho. Eu trabalho ali a partir de 10, 11 anos, a pré-adolescência até a idade adulta. O que mais aparece mesmo são adultos, tá? Ali na faixa de 30 a 55 anos é o mais comum aparecer. Dos dois sexos, não tem essa distinção. Aparece quase que por igual, às vezes até mais homens. Que é um pouquinho diferente, na psicologia normalmente a gente vê mais mulheres, né? Mas não, eu tenho captado mais homens até. Por quê? Eu acho, pela vontade de... algo que esteja travado, como tu falou antes, alguém que acha que tem uma criança dentro de si gritando, enfim. Pode ser, ou por causa da minha postura nas redes. Eu sempre faço muito link com neurociência. Então, isso acaba captando mais essa visão masculina que quer algo mais vinculado à neurociência, que quer algo mais rápido, mais incisivo, não tenho tempo de fazer esse acompanhamento semanal, preciso que resolva agora. Entende? Então, acho que por isso acaba captando mais do que a psicologia, que tem mais essa questão do acolhimento, do tratamento mais a longo prazo, assim. Mas mesmo na época da psicologia, eu também captava mais homens. Então, eu acho que a minha postura mesmo é como eu faço o meu marketing, como é a minha abordagem. Eu trabalhava com terapia cognitiva comportamental, ainda trabalho com alguns clientes. Então, acaba sendo um pouquinho mais pragmática, sistemática, com estratégias, montando metas. Então, acho que o homem acaba se adaptando um pouco melhor. Mas, atendo muitas mulheres também que acabam tratando, assim, inseguranças, coisas que, para nós, que está vendo de fora, a gente nem conseguia identificar que ela estava sofrendo aquilo, assim. E quando ela vem, conversa comigo, vem e me abraça, Andressa, obrigada, porque é uma coisa tão intensa, assim, cria um vínculo tão intenso com o teu cliente. Então, isso faz, assim, a sensação de que as coisas valem a pena, assim. Muito bom, muito bom. A gente vai caminhando aqui para o nosso final do nosso episódio. Rápido. Passa muito rápido. Segundo ela, temos que ter mais tempo, porque ela quer fazer a hipnose contigo, né? Só pra deixar claro, os dois fugiram, tá? É que não tem tempo, não hoje, mas vamos marcar o próximo. Aqui em trabalho. Mas voltaremos a, quem sabe, marcar um assunto para falar sobre a questão da adoção, que você falou, né? Muito legal falar sobre adoção. Acho que tem bastante assunto para falar, acho que tem bastante coisas que precisam ser aí, né, destravadas, né? Muitos receios, muitos medos, burocracias que existem, a gente sabe, né? Mas com certeza a gente tem muito assunto para falar. Eu queria te agradecer mais uma vez, né, por esse assunto, esse papo rápido, mas que foi enriquecedor, né? Muito. Dante? Para a gente conhecer um pouquinho mais, também para tirar um pouco do medo das pessoas e tal. E que aqui em Itajaí a gente tem também, né? Uma hipnoterapeuta. Tô ficando bom. Até o final tô saindo. Então, que a gente tem aqui em Itajaí, né? A gente realmente quer, através do nosso canal, Andressa, mostrar que a gente tem pessoas de todas as áreas, diversas áreas. Já tivemos aqui saúde, educação, empreendedorismo, né? E pessoas que estão aqui na nossa cidade, né? Que ajudam aí a construir a nossa cidade e ajudar, por que não, né? No teu caso, a pessoa a destravar os seus medos, e colocar a sua vontade para, quem sabe, grandes sonhos que estejam trancados aí no peito, né? E deixar acontecer. Mas o Dante tem uma última pergunta final. A pergunta tradicional. Né? Tradicional? Talvez ela nesse processo de auto-hipnose que ela fez... Intimidação. Nesse momento a gente sabe se já assistiu ou não. Já tem alguns episódios ali, né? Talvez nesse processo de auto-hipnose que ela fez, ela voltou lá a Andressa quando era criança, né? Muitas vezes. Quando tinha 10 anos de idade, enfim. E a pergunta que a gente faz qual mensagem você mandaria para a Andressa
com 10 anos de idade? Ai, seja livre. Seja livre, seja você. Nunca perca essa luz, esse brilho que a infância e a inocência tem. Eu acho que é isso, assim, a liberdade. Se livrar dos julgamentos que as pessoas têm sobre a gente, se livrar das coisas que a sociedade acaba impondo para as pessoas. Eu acho que o que eu mais falaria, e eu falo para ela, porque eu tenho eu retorno para que ela tá viva dentro de mim, e o que eu mais boto nela é assim: você é extraordinária, você é linda, você é grande, nunca perca essa energia e esse brilho de transformar as pessoas que tu já fazia lá desde pequenininha. Excelente. Obrigado mais uma vez, Andressa, pela presença. Eu que agradeço, fiquei muito feliz mesmo pelo convite. Realmente sei que o trabalho de vocês está iniciando, mas vai ser algo gigante, extraordinário e realmente transformador, principalmente para os nossos conterrâneos aqui de Itajaí. Amém. Obrigado. E você que nos assistiu, nos ouviu, nos acompanhou, não esqueça, curta, compartilhe, se inscreve no canal, nos ajuda aí a deixar mais essa história da Andressa, né, aqui de Itajaí, que a gente possa levar a história dela, que as pessoas possam conhecer, que possa o trabalho dela ajudar os itajaienses também. Valeu, pessoal. Até a próxima. Grande abraço.